Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Simone Brito, sou coach e terapeuta e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre os 6 principais sintomas do TDAH em adulto. Nós sabemos que o TDAH ele é muito mais estudado no contexto escolar, né? Geralmente na infância, no início da adolescência. E ele é pouco falado quando ele quando a pessoa já está adulta. Por que, Simone? Porque os sintomas tendem a diminuir um pouco e eles vão se confundindo com muitas coisas do dia a dia. A pessoa confunde, eu tô ansiosa, eu tive depressão, eu esqueço as coisas por conta disso. Eu mesma tive o diagnóstico tardio do TDAH, porque tudo eu me referia à fibromialgia. A fibromialgia ela tem esses lapsos de memória, a fibromialgia causa isso, então eu não fiquei atenta aos sintomas do TDAH adulto, porque foram anos e anos tomando antipilético para fibromialgia, né, para dor aguda da fibromialgia, antidepressivo, ansiolítico, remédio para dormir, e todas essas medicações faziam com que os sintomas do TDAH se fizessem menos presentes, sabe? No meu caso, em específico. Então tinha assim aqueles lapsos de memória, durante a conversa eu tinha aqueles brancos, me esqueci onde eu guardava as coisas, mas eu sempre achava que era por conta da fibromialgia ou da depressão. Tô nervosa, tô cansada, tô exausta, né? No final de ano acontece isso mesmo, então a gente vai confundindo esses sintomas com o passar dos anos e vai deixando esse diagnóstico de lado. Então hoje eu vou falar para vocês sobre esses 6 principais sintomas e se você se identificar com qualquer um deles ou tem um contato com algumas pessoas que se identificam, lembre-se, procure um psiquiatra especializado em TDAH em adulto ou um neuro, que é ele que vai dar o diagnóstico para você e ver se há necessidade ou não de você tomar a medicação e fazer o tratamento com a terapia. Se você gostou do tema, venha comigo, assista esse vídeo até o final. Curta, compartilha com os amigos, com os parentes, com os amigos de trabalho. E não se esqueçam, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Então vamos lá. O primeiro sintoma ou característica, se vocês assim preferirem, é a falta de atenção, concentração e foco. As crianças têm muita dificuldade nisso, né? Só que os adultos, isso vai, ao longo dos anos, vão se diluindo, ela vai, na grande maioria, vai ficando menos presente. Por quê, Simone? Se o TDAH não tem cura, ele tem um tratamento, mas ele não tem cura, a criança nasce com TDAH e vai levar esse TDAH para o resto da vida, eu vou explicar. O ambiente, ele acaba treinando esse TDAH. E esse ambiente, ele pode ser favorável ou não. Então, uma criança que desde cedo teve um diagnóstico precoce, frequentou as terapias, né? Fez todo um tratamento e tem um bom ambiente familiar, isso com certeza vai auxiliar. Mas Simone, o que você quer dizer com isso? Aquela criança que vive num ambiente de briga, de grito, né, onde as pessoas não se respeitam muito, ela apanha muito, tudo que ela faz é errado, e aí ela apanha muito, tem muito castigo, sem conversar o porquê daquele castigo. Enquanto adulto, essa característica ou esse sintoma, a tendência não é diminuir, a tendência é ficar mais acentuado. Então, no adulto, ele vai continuar tendo falta de foco, falta de atenção, falta de concentração. Mas como, Simone? No trabalho. Então, o adulto que trabalha numa área de produção, por exemplo, um TDAH, adulto que trabalha na área de produção, ele não produz, gente. Então,
provavelmente ele vai ser mandado embora. Ele não para nos empregos por conta disso, porque ele não produz. Ele tá ali produzindo, de repente alguém falou alguma coisa, ele olhou pro lado, pronto, quando ele voltou, ele já esqueceu o que ele estava fazendo. E não tem a mesma concentração, o mesmo foco que uma pessoa que não tem o transtorno. E eu falo por mim, eu estou conversando com alguém, de repente alguém falou alguma coisa atrás de mim, eu me viro para olhar, quando eu volto, falei que eu estava falando mesmo, eu me perdi. Eu começo a falar um assunto, eu vou emendando um assunto no outro, eu não termino o primeiro assunto, eu tô no segundo, eu não termino o segundo assunto, nem o primeiro, eu vou para um terceiro. Se a pessoa não falar assim para mim, Simone, ó, volta naquele primeiro assunto, eu vou emendando um assunto no outro e muitas vezes eu me esqueço do que eu estava falando. Isso é falta de atenção, isso é falta de concentração, de foco. Uma prova, a pessoa precisa fazer uma prova para um trabalho, uma entrevista, ela provavelmente vai esquecer uma palavra que era muito importante, uma palavra-chave que era muito importante. Então, essa característica que existe e é muito presente na criança, que se desfoca com muita rapidez por qualquer estímulo. Eu estou aqui gravando um vídeo, de repente passou alguma coisa, um carro lá fora fez um barulho estranho, a minha mente automaticamente, mesmo que eu não queira, ela vai ficar pensando, será que é o fulano que está chegando? Nossa, o barulho desse carro está estranho. É muito automático, como eu falo em outros vídeos. O pensamento de uma pessoa com TDAH é tão acelerada que você não tem esse domínio. Você precisa de muito treino para ter esse domínio. Então, eu estou aqui falando com vocês, de repente, eu escuto um barulho estranho, por mais que eu tente me manter focada aqui no vídeo, o meu cérebro ele começa a pensar o que é aquele barulho. Então, enquanto criança, esses estímulos, eles tiram a atenção, concentração e foco da criança e continuam na fase adulta. A diferença é que o ambiente, ele vai treinar ou não, para que seja favorável para você ou contra você. Então, o treino existe no adulto, mas essa característica principal, ela não deixa de existir no TDAH adulto. Ela continua, só que em muitos ela acaba sendo um pouco mais leve, né? E talvez, dependendo do ambiente, ela seja até meio que imperceptível. A segunda característica bem presente no TDAH adulto são os brancos durante as falas, né, durante as conversas. Então, isso pode acontecer no meio de uma conversa, ela se esquece de uma palavra, que ela quer se referir a algum assunto, ela se esquece daquela palavra e a palavra realmente não vem. Ou simplesmente ela esquece do que ela estava falando e aí ela tem que mudar de assunto. Ou porque, como eu falo que o cérebro do TDAH adulto, o pensamento, ele é tão acelerado que ele tá aqui conversando com você e uma palavra que ele disse nessa conversa, ele lembrou de uma outra coisa que não tem nada a ver dentro daquele contexto, mas que como ela lembrou, ela precisa falar. O cérebro é muito mais rápido, então ela acaba falando e a pessoa olha pra você, mas o que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Mas é porque uma única palavra, ela lembrou dessa situação e ela quer contar. Então, dentro de uma única conversa, ela acaba tendo vários assuntos que muitas vezes, né, acaba não tendo nada a ver uma coisa com a outra, mas que é normal. Então, eu tô conversando com o meu marido sobre a escola, sobre o meu trabalho, de repente eu falei uma palavra, aí eu falo assim, viu, mas você lembra que aquele dia eu fiz tal coisa? Ele fala, viu, mas o que isso tem a ver? Não, nada a ver. É simplesmente porque o meu cérebro associou aquela palavra com alguma situação que eu vivenciei e eu simplesmente quero contar para a pessoa. Terceira característica ou sintomas é o hiperfoco, gente. Isso é muito importante eu falar e vocês entenderem isso. Quando se fala transtorno e déficit de atenção, a grande maioria dos especialistas não concordam com essa nomenclatura, né? Esse déficit de atenção. Por que, Simone? Porque o hiperfoco para um TDAH adulto, ele faz com que a pessoa tenha um foco muito além do normal de uma pessoa que não tem o transtorno. Por exemplo, eu vou citar um exemplo concreto aqui. Como eu falo pra vocês que eu comecei o canal do zero, sem entender nada de gravação, de edição, de nada.
E aí eu fui aprender a fazer as capinhas, que eu fazia os vídeos e não colocava as capas. Eu fui aprender a fazer as capinhas. Tá, qual é meu hiperfoco? Eu preciso fazer as minhas capas. Aí eu comprei um aplicativo para eu aprender a fazer as capinhas. Legal. Eu fiquei o tempo todo, foi no final de semana, eu passei o final de semana aprendendo como trabalhar com aquele aplicativo. E aí foi tão interessante para mim, eu tava tão focada em aprender as coisas novas ali com aquele aplicativo, que num dia só eu fiz 40 capas. Eu peguei e eu fui dormir 2 horas da manhã, porque enquanto eu não terminasse a última capa e deixasse tudo organizado, tudo igual, pra mim não tava bom. Então isso é hiperfoco. Você tem atenção sim em algo que vai te liberar uma quantidade maior de dopamina, porque nós TDAHs, nós temos uma baixa produção de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que ela te dá a sensação imediata do prazer. E isso acontece muitas vezes com joguinhos de celular. Você que é viciadinha nesse joguinho de celular, gente, eu fui muito viciada em jogo de celular e eu não entendia por quê. E isso acontecia geralmente quando eu estava depressiva. Quando eu estava depressiva, eu ficava buscando novos jogos, aí aquele jogo já não era interessante ou começava a ficar mais difícil. Chegava numa fase que ficava muito difícil e que aquilo me frustrava porque eu não conseguia passar da fase, eu ia lá excluir aquele jogo e ia buscar um outro jogo. E aí sempre aquele hiperfoco de joguinhos. Por quê, gente? Porque quando você tá num joguinho, você se perde no tempo, você tá depressiva, você não quer sair da cama. Aí você tem um joguinho do celular novo, fresquinho, que você aprendeu e aquilo te dá a sensação de prazer. Libera muito mais dopamina pra você. Então, passei de fase, que legal. Vou jogar uma outra fase porque eu quero passar de novo. Então isso, ela te libera bastante dopamina enquanto você tá nessa sensação aí, nesse hiperfoco do joguinho. Então, falar que o TDAH tem um transtorno e déficit de atenção é uma nomenclatura que não é muito utilizada pelos profissionais, porque nós temos sim a atenção, mas nós temos a atenção e esse hiperfoco em coisas que nos dão prazer repentinamente, momentaneamente. Tem que ser um prazer rápido. Por exemplo, estou fazendo um curso, como eu falei em outros vídeos, eu tenho um hiperfoco de cursos. Comprei um curso, eu aprendi tudo que eu queria aprender daquele curso. Gente, fazer as avaliações desse curso para eu pegar o meu certificado, para mim é muito custoso. Simone, por quê? Porque tudo que eu precisava daquele curso, eu já tenho, eu já aprendi. Então, fazer a avaliação, que é só para eu pegar aquele certificado, já para mim não é prazeroso. Então, eu sempre vou protelando, procrastinando, vou deixando sempre para amanhã, e às vezes eu me pego, sim, num prazo pequeno, tendo que correr, porque aquilo não era prazeroso para mim, eu fui deixando para trás. Então, esse hiperfoco, ele é muito presente no TDAH adulto. E a quarta característica é que TDAH geralmente se envolve em situações de risco, de perigo. Isso porque a produção de dopamina e noradrenalina, ela é muito rápida, né? A sensação de prazer, ele é imediato. Enquanto criança, aquela criança que se joga na piscina e não tem medo, ela nem sabe nadar, mas ela se joga na piscina. Aí você fala assim, nossa, meu filho não tem medo, meu filho não tem medo de altura, meu filho sobe em árvore, não tem medo de cair. E já começa lá na infância. Com o passar dos anos, a tendência é que isso venha diminuindo, né? E não são todos os adultos que trazem essa característica para a vida. Por quê, Simone? Porque é uma questão de treino. Ela já entendeu, enquanto adulta, que aquilo é perigoso para ela. A criança muitas vezes não entende, mas o adulto ele já entende. O adulto, por exemplo, ele sabe que se ele dirigir um carro a 180 por hora, o risco dele causar um acidente de morrer é muito grande. Então, às vezes, mesmo ele querendo dirigir em alta velocidade, ele sabe que ele não pode fazer, que aquilo pode causar um problema para ele. Ele pode se envolver num acidente grave.
mas tem sim adultos que precisam dessa liberação imediata de dopamina e noradrenalina e que gostam de dirigir em alta velocidade, seja carro ou moto, e que gosta dessas situações de perigo. Como eu falei, o próprio treino, o próprio ambiente, né, social desse adulto vai fazer com que ele melhore ou não essa característica. A tendência, como eu falei, é diminuindo, mas tem sim adultos que... E eles falam, eu não sei porquê, mas é muito bom pra mim essa sensação. E eu vou contar pra vocês mais um segredinho aqui. Eu tenho por hábito, eu sou muito auditiva, muito auditiva. Eu preciso muito desses estímulos auditivos. E eu tenho um hábito de dirigir com um som alto. E meu marido está sempre falando para mim, Simone, é perigoso, você pode se envolver num acidente, porque com som alto pode ser que você não ouça uma buzina, que é um sinal de alerta. Mas por incrível que pareça, eu me sinto muito mais confiante e concentrada quando eu estou dirigindo com o som alto. Eu nunca me envolvi numa situação de trânsito onde eu bati, já aconteceu assim, de baterem em mim, mas não por culpa minha. Nunca me envolvi num acidente que eu causei porque eu não tive atenção. Eu tenho carta já há 30 anos e nunca me envolvi num acidente assim. Mas é muito presente isso na minha vida. Eu ligar o carro e já subir o volume do som. Mas quando eu estou como passageiro, eu gosto de ouvir o som geralmente mais baixo, porque aquilo, para mim, aquele som mais baixo é legal. Não gosto do som alto porque eu quero conversar com a pessoa. Mas quando eu estou dirigindo, pilotando, eu sempre gosto desse som sempre mais alto. E isso, querendo ou não, é se colocar numa situação de risco, né? É prazeroso para mim. Eu não sou muito de correr nem nada, mas é prazeroso para mim dirigir com um som alto. E sim, isso se enquadra nessa quarta característica, que é às vezes se colocar em situações de risco. Então vamos lá para a quinta característica, que é a baixa autoestima. E que nem sempre ela é algo externo. O algo externo seria, eu estou sempre insatisfeita com o meu corpo, com o meu cabelo, né? Eu sempre tenho que estar, me sentir aceita pelos outros. E isso também tem muito a ver com a depressão. Eu falo em outros vídeos que o TDAH, ele tem uma tendência maior a ter depressão e recorrências dessas depressões. Enquanto você está depressiva, você já tem uma baixa autoestima. E se você se encontra no quadro depressivo, essa autoestima vai ficar muito mais baixa. Isso é algo externo. Mas o algo interno é quando você não se sente capaz para aquele emprego, você não acha que você dá conta de fazer alguma coisa, que as pessoas estão sempre te julgando, você sempre se coloca como inferior. Você imagina que as pessoas estão falando que você não consegue, que você não é capaz, que você não dá conta, sendo que na verdade isso é uma coisa que você coloca para você. Na grande maioria das vezes, não são as pessoas que pensam isso, mas você. E isso devido à sua baixa autoestima interna. Você não se olha no espelho e fala assim, olha, Simone, você é maravilhosa, você é capaz, hoje você vai lá, você vai arrasar naquela entrevista de emprego, naquela reunião que você vai ter que apresentar, ou um trabalho de escola, de faculdade. Você sempre tem esse pensamento negativo sobre você e isso reflete na sua vida e isso atrapalha muito a sua vida. E a sexta característica, ela é o prejuízo na sua vida familiar, social e de trabalho. Por que, Simone? Como eu falei em outros vídeos,
O TDAH, ele tem muito dessa questão da frustração, de não saber lidar com a frustração. Essa baixa autoestima atrapalha muito, né? Uma coisa está interligada à outra. E essa impulsividade. Então, vamos falar primeiro essa dificuldade de interação aí, esse déficit que você tem na sua vida familiar. Por quê, Simone? Você sempre é aquela pessoa que, eu não vou falar nada pra Simone porque, ela fala as coisas, machuca, magoa a gente, e depois vem toda pedir desculpa. Mais ou menos isso. Então, você não pensa muito pra falar, você fala o que vem, é a primeira coisa que vem à sua mente, e muitas vezes você magoa aquela irmã, aquela prima. Às vezes você falou alguma coisa para sua mãe, para o seu pai que não foi legal, mas quando você viu, você já falou. Você faz coisas às vezes que magoam as pessoas e que não foi intencional, você não planejou fazer ou falar aquilo, mas aconteceu, foi muito mais forte que você. O TDAH tem muito disso, isso atrapalha muito, gente. Numa discussão com o seu marido, com a sua esposa, de repente você falou algo que não era para falar e depois você vai falar, poxa, não devia ter falado, e você se cobra e você se machuca muito com a situação, porque você sabe que muitas vezes você machucou ou que você ofendeu aquela pessoa, seu marido, sua esposa ou alguém da sua família, e que te colocou em situações muito difíceis, e às vezes você passa muito tempo sem falar com uma pessoa por um erro seu, e você se cobra muito disso, você se machuca por isso, mas que é muito presente. Na vida social, às vezes você perde amigos, porque você fala, eu sou sincera. Gente, o fato de ser sincera não tem muito a ver com essa impulsividade. Você pode sim ser sincera, mas falar de uma forma que não magoe e não machuque a outra pessoa. Mas o TDAH não tem esse filtro, ele precisa treinar muito. Eu, pessoalmente, tenho treinado muito isso. Eu sempre me coloquei, eu sou sincera. Mas não, eu acabei, no longo de muitos anos, eu acabei me afastando de pessoas, porque eu não filtrava, eu não tinha esse filtro de falar da forma correta. Não a sinceridade, eu poderia sim ser sincera, mas de uma outra forma, de uma forma que não magoasse aquela pessoa. Eu ia dizer o que eu precisava dizer, mas de uma outra forma. Então, eu tenho aprendido muito as terapias, o autoconhecimento, eu aplico em mim as técnicas que eu utilizo com os meus clientes para que eu melhore nessa questão de socialização. Isso tem me ajudado muito, mas é muito presente. Os prejuízos são muito grandes, então às vezes você se separa amando a pessoa, mas porque não dá certo, porque você não tem esse filtro. E a pessoa acha que você é ruim e que você é daquele jeito mesmo, que você não vai mudar, enfim, você é rotulada. Então você tem esse prejuízo sim na questão familiar, na questão social e no trabalho. Porque às vezes seu chefe chega para você e fala, olha, eu preciso que você faça tal coisa, e você responde de imediato com uma certa impulsividade, e depois você se arrepende, nossa, eu não devia ter falado, era meu chefe, eu poderia ter falado num outro momento, de uma outra forma. Então traz sim prejuízo, às vezes você acaba perdendo até o emprego por conta dessa impulsividade. Então traz sim muitos prejuízos na sua vida social, na sua vida familiar, na sua vida de trabalho profissional. Então essa característica, né, da impulsividade, desse prejuízo nessas áreas da sua vida são muito presentes no TDAH adulto. Bom, Simone, você falou tanta coisa e tal, mas me deu uma boa notícia. A boa notícia, gente, que tem tratamento,
não são todas as pessoas que precisam usar a medicação. No meu caso, eu preciso utilizar a medicação, mas não é uma coisa que isso eu já conversei com a minha neurologista. A longo prazo eu não quero continuar a tomar a medicação. É óbvio que com a supervisão da minha médica, mas nós já conversamos sobre isso, de que conforme a terapia for dando mais resultados e diminuindo o uso da medicação para ver como eu vou reagir com isso. Então não são todos os casos que precisam da medicação. E quais são esses casos? É óbvio que o seu médico que vai te orientar com relação a isso. Mas o que eles geralmente dizem? Que a medicação só vai ser utilizada, introduzida, se você tiver um déficit em alguma dessas áreas. Olha, eu não me dou bem com ninguém, eu não paro com ninguém, eu não paro com o namorado, eu brigo com a minha família o tempo todo, eu tô sempre sozinha, a minha área familiar, social, de trabalho tá muito prejudicada. Eu não tenho muita atenção, não tenho concentração, não tenho foco, tudo me prejudica, eu preciso focar um pouco mais nisso. Então, você tem que ter algum prejuízo em alguma das suas áreas, tá? Para que essa medicação seja utilizada. E não pense você que você vai tomar medicação, uma pílula mágica que você vai tomar e que eu vou amanhecer sem TDAH. Não, gente. A medicação, ela é para que você tenha um pouco mais de atenção, um pouco mais de concentração, principalmente no trabalho. Então, eu tomo no horário do almoço, porque eu trabalho na prefeitura no período da tarde, eu dou aula à tarde, então é o período que eu tenho que estar mais focada. Então, eu tomo a minha medicação assim que eu almoço e vou para o trabalho, e eu já observo que eu tenho um pouco mais de foco. Os meus lapsos de memória são menores, eu começo a fazer uma coisa, eu termino, eu vou até o final. Ou quando eu tenho que estudar. Então, se eu tenho que estudar no final de semana, eu não costumo tomar medicação de final de semana, a minha médica me libera aos finais de semana. Mas se eu preciso estudar no final de semana e eu preciso ter essa atenção, essa concentração, esse foco, eu costumo tomar medicação. Então, é só o seu médico que vai te orientar com relação a isso. Mas com terapias ajuda muito. Eu aprendi muito a lidar com as minhas dificuldades do TDAH com a terapia, com o autoconhecimento, conhecendo quais são as minhas limitações, quais são as minhas dificuldades e treinando novas habilidades para eu melhorar. Então, isso é muito importante. Você estar orientada por um profissional, se necessário tomar a medicação, mas fazer as terapias é primordial para quem tem TDAH. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito sobre a minha vivência, é muito fácil para mim falar sobre TDAH, porque esses sintomas são muito presentes na minha vida. Eu falei em outros vídeos, se não me engano, os 18 os principais sintomas, mas esses 6 em específico eu gostaria de relembrar com vocês, por isso eu fiz esse vídeo, porque são aqueles 6 principais sintomas que fazem acender aquele sinalzinho de alerta para que você busque um profissional competente e que vá verificar se você percebeu que olha, eu percebi que eu tenho esses 6 sintomas, essas 6 características. Opa, deixa eu procurar um especialista, deixa eu ver se eu não tenho. E se tiver, a vida é normal, gente. A vida de um TDAH é normal. É óbvio que às vezes a gente se vê em situações muitas vezes constrangedoras, muitas vezes engraçadas, e eu quero trazer algumas delas para vocês. Mas que nós podemos sim ter uma vida normal, mas que nós precisamos fazer um tratamento, que nós precisamos fazer a nossa terapia, que nós precisamos passar, conhecer sobre o TDAH. Porque quando você conhece, esse autoconhecimento, buscar sobre o assunto, conhecer para que você consiga desenvolver habilidades para lidar com essas características e com esses sintomas. Isso é muito importante. E se você gostou, deixa aí nos comentários para mim. Se você se identificou
o que você sentiu, se você tem os 6 principais sintomas, se você já procurou um especialista, se com esse vídeo te ajudou e acendeu esse sinalzinho de alerta que você vai procurar, deixa aí nos comentários para mim. E não se esqueça, precisa de ajuda? Dê o primeiro passo que eu seguro na sua mão, porque o meu objetivo é ajudar você a ter mais qualidade de vida. Abraço grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.